Fala, galerinha! Como é que vocês estão, hein? Hoje nós vamos falar de um tópico importante, tá certo? Que é sobre um país europeu, euroasiático, e vocês vão entender por quê. A Rússia. Eu pretendo nesse momento aqui falar das características naturais, sociais, econômicas, citar aqui algumas características energéticas e depois, do ponto de vista histórico, abordar as questões geopolíticas da Rússia, antes da Revolução Russa, no período da Revolução Russa com a Guerra Fria e a Rússia hoje em dia, com vídeos complementares, porque é muitas partes puxado mais para o lado histórico da situação, tá bom? Então, analisando a Rússia, a gente precisa entender que a Rússia é um país que desperta muita curiosidade, não é? Primeiro, por suas belezas. Segundo, por seu histórico. É feito a Alemanha, né? Quando você pensa em Alemanha, você pensa na Segunda Guerra, no nazismo, em Hitler, Muro de Berlim. Então você tem muita curiosidade quando você fala da Alemanha, não é? Claro que outros países também carregam consigo algumas curiosidades sobre Itália, França, Reino Unido. Muito interessante. Mas quando se trata de Alemanha, quando se trata de Rússia, quando se trata de China, são alguns países que a gente vê hoje geopoliticamente em destaque. Por isso que é muito importante a gente entender algumas características a respeito da Rússia. Tá bom? Então vamos primeiro aqui analisar o seguinte tópico. Deixa eu vir aqui para baixo para falar para vocês. Primeira informação que você tem que saber é que a Rússia é o maior país do mundo, tá certo? E isso tem que ser levado em consideração porque o tamanho do país, o formato do país vai determinar algumas consequências. Então perceba comigo, analise a imagem seguinte. Veja que a Rússia é um país muito grande no sentido leste-oeste. E quando um país é muito grande no sentido leste-oeste, perceba que ele vai ser cortado por vários meridianos, que são essas linhas que vão de polo a polo. E o que é que isso quer dizer? Quando o país é cortado por várias linhas meridianas, significa dizer que ele tem várias horas diferentes. E vocês já estudaram sobre isso. Se aqui for 5, aqui vai ser 6, aqui vai ser 7, aqui vai ser 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, dentro de um mesmo país, você vai ter vários fusos horários diferentes. Veja o Brasil. O Brasil possui 4 fusos horários, 4 horas diferentes, porque o Brasil tem um tamanho considerável. Só que a Rússia é muito maior no sentido leste-oeste. Então a grande característica é que você tem várias horas, vários fusos horários. Outra coisa importante que você tem que saber a respeito do continente, do país Rússia, é que a Rússia é um país euroasiático. O que é que significa dizer isso? Que uma parte está na Europa e a grande parte está na Ásia. E o que é que se destaca? A Sibéria, que eu vou falar já já. Então veja que antigamente, no período de expansão dos impérios, a Europa tinha vários impérios. E também na Rússia aconteceu a expansão do império. Então, para que pudesse expandir para a Ásia, então se construiu ferrovias transiberiana e transcaucasiana para poder ampliar seus domínios, exploração dos recursos naturais, adexação e densidade demográfica para que esse território pudesse se expandir, pudesse crescer, pudesse ser um território de hegemonia. Tá bom? Então, primeira informação, é o maior país do mundo. Segunda informação,
ele se localiza na Europa e na Ásia, por isso que é um país euroasiático. A maior parte da Rússia está na Ásia. E a parte que é exatamente a parte administrativa de principais cidades, como você vê aqui, ó, duas cidades principais, São Petersburgo e Moscou, né? Politicamente falando, é aí que está a sede do governo, Kremlin. É aí que está a decisão política do país, tá certo? E além disso, você tem a Sibéria, que pega quase que 60% do país. Lembrando que a Sibéria, ela tem uma característica muito importante de antigamente e de hoje em dia. Antigamente a Sibéria, um local completamente gelado, temperaturas que vão a 60 graus abaixo de zero, áreas congeladas, inóspitas para as pessoas viverem. Na época da Revolução Russa, na época de Lenin e de Stalin, muitos prisioneiros eram colocados nessa região para ter a mão de obra explorada e trabalhavam até a morte. Mas isso vocês vão ver mais especificamente lá na frente, quando falarmos da Revolução Russa, né, do que aconteceu na administração do poder, que era através dos czars. Né? Aí você tinha Alexandre II, Alexandre III, Nicolau, eram os políticos que faziam a administração e a expansão, o domínio do território russo. E aí aconteceram revoluções, né? Os mencheviques e os bolcheviques querendo mudanças, e aí assume o poder Lenin, que depois vem Stalin com novas ideologias de exploração. E aí vocês vão ver melhor essa situação até chegar à Guerra Fria, né, queda do muro, dissolução da União Soviética, porque começa a fazer parte da União Soviética, tá bom? Mas a Sibéria é um território que foi muito marcado por ser uma parte muito gelada, inóspita, né, próximo à região do Ártico, que é uma região que hoje tem muita disputa entre os Estados Unidos e China para poder explorar os recursos petrolíferos que tem na área. É uma área estratégica e hoje em dia é uma área que está recebendo desenvolvimento. As pessoas hoje estão lá e a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, além de você ter vários fusos horários, a Rússia ela também tem um tamanho considerável no sentido norte-sul, o que faz ser cortado por essas linhas, que são os paralelos, o que vai dar vários climas e várias vegetações. Então perceba, minha gente, que o território russo é um território de grandes riquezas naturais. Então aí você vai ter a vegetação tundra, a vegetação taiga, que nós já estudamos isso quando nós estudamos os aspectos físicos da Europa. E aqui também traz, né, a vegetação tundra, a vegetação taiga ou vegetação conífera, você tem a vegetação desértica, você tem a vegetação tropical, você tem vários tipos de biomas e de climas nessa região. Por quê? Por conta do seu tamanho. Então, quanto maior o tamanho, você vai ter uma maior diversidade natural. Percebe? Então você pode ter riquezas hidrográficas, construção de hidrelétricas, você vai ter recursos naturais para ser explorado e o país se torna importante do ponto de vista político. Então a Rússia, hoje, é um dos países mais importantes do ponto de vista geopolítico, por conta da sua riqueza, principalmente mineral. E a gente vai ver já já, tá bom? Então a Rússia tem essa grande diversidade natural. Maior país do mundo, tem vários climas, várias vegetações, riquezas naturais e por ser extenso no sentido leste-oeste, você também tem vários fusos horários. É um país euroasiático, onde no período dos impérios começaram a ocupação na parte europeia, que se estendeu o império para o lado asiático. Então você tem a expansão dos domínios. Para poder melhor explorar e dominar, tiveram as construções da Transcaucasiana e a Transiberiana. Por que a Siberiana? Porque a Siberiana pega 60% praticamente do território, que antigamente foi muito importante no período das revoluções. Tá bom? Aí você tem uma outra coisa importante, vou vir aqui para cima, que é o processo migratório. Veja que muitas pessoas moram na Rússia, mas por conta da imposição climática, a concentração populacional da Rússia ela é distribuída de maneira irregular. Perceba que como essa parte europeia é a parte mais rica, essa parte aqui de baixo
é a parte que tem uma questão climática melhor, então é aí que tem a maior concentração de pessoas. Já na região da Sibéria, você tem menos gente. Então a tendência é que as pessoas se desloquem, né, para o território mais desenvolvido, que é o território ali de São Petersburgo, de Moscou. Então você tem gente vindo de outros países e gente vindo de outras partes da Rússia para poder ir para a parte mais desenvolvida, que tem infraestrutura, que tem economia, que tem investimento. Então a distribuição populacional, ou seja, a concentração de pessoas na Rússia, ela é irregular, ela é desigual. Tem locais que tem uma concentração maior de pessoas e locais que tem uma concentração menor de gente. Tá bom? Por questões climáticas, por questões de solo, enfim. Tranquilo? Então isso é muito importante. Um outro fator muito importante, além das migrações, além da concentração demográfica, é a quantidade de gente que tem na Rússia. Esse país enorme deveria ter muita gente. Só que as estratégias políticas fazem com que a Rússia, a cada ano que passa, tenha menos filhos, diferente de outros países, né? Que tem uma quantidade de gente muito grande. Veja que no Brasil a tendência é que a quantidade de gente venha diminuindo, apesar de ter muita gente. Na Rússia, a quantidade de gente é muito pequena. Então, eles acabam tentando atrair gente para ir para lá, e tenta o governo fazer política para fazer o quê? Para que as pessoas tenham mais filho. Porque quanto mais crianças, no futuro são mais adultos. A possibilidade de gente trabalhar e desenvolver é muito maior. Então perceba, no livro de vocês, na grande maioria da situação, a gente vê que a Rússia tem um crescimento vegetativo, um crescimento populacional de 1,3 filhos por mulher. Isso é muito pouco. A ONU dá um número de 1,9, que seria a reposição ideal, ou seja, as famílias tendo 1,9, 2 filhos, percentualmente falando, é um número considerável para que não exista uma explosão demográfica, muita gente, feito tem na China, na Índia. Aí tem aquele problema de desemprego, problema de abastecimento, problema de comida. Então você tem uma série de problemas quando você tem muita gente. Então é importante fazer o controle demográfico, beleza? Quando você faz o controle, você equilibra jovens, adultos e idosos, ok. Você consegue ter jovens, você consegue ter mão de obra, você consegue ter qualidade de vida e você consegue ter uma expectativa e viver bem, viver mais, beleza? Só que no caso da Rússia, essa quantidade de gente é muito pequena, o crescimento demográfico é negativo, ou seja, está abaixo do que a ONU quer, que é de 1,9, é 1,3. Se continuar desse jeito, vai faltar mão de obra russa na Rússia. Então vai ter que estar trazendo gente de fora sempre. E aí, como é que ficam as características culturais? Como é que fica a manutenção das tradições? Não pode. Então o que é que o governo faz? Incentiva as famílias terem mais filhos, né? Porque o objetivo é aumentar um pouco esse número de 1,3. Já na China, a gente tem a política do filho único, o controle demográfico, as pessoas querendo ter menos filhos, porque lá tem gente demais. Tá certo? Então, cada lugar tem a sua situação. Então, aqui você tem, aqui embaixo, ó, imigração, é o povo russo saindo, imigração é chegando, imigração interna. Então, veja que em verde é a galera saindo dessa área. Olha aqui, vamos interpretar aqui direitinho. Veja que aqui de verde, área de repulsão. Então, essa área aqui é a área que provavelmente tem alguma limitação climática, de solo, de abastecimento, de energia. Então, as pessoas estão saindo. Então eu estou migrando internamente, eu estou saindo da Rússia para a Rússia, tá bom? Eu estou saindo da área de repulsão para a área de atração. Veja que a área em laranja é a área de atração, é a área que tem maiores investimentos, beleza? Então você tem essa distribuição aí na Rússia, tá bom? Aqui é uma coisa muitíssimo importante, eu quero que você preste bastante atenção. São as riquezas naturais da Rússia. Como hoje em dia os recursos naturais definem muitas vezes a importância dos países, perceba que a Rússia é um país que tem grandes riquezas naturais por ser grande, bebê. Então eu vou pegar aqui alguns exemplos para vocês, alguns exemplos. Nós estamos falando aqui os maiores produtores de petróleo. Preste atenção, maiores produtores de petróleo. Olha o primeiro, Arábia Saudita. Olha o segundo, Rússia. Fica na frente dos Estados Unidos. Produtor
produtor de petróleo. A Rússia, estamos falando em 2016, não é tanto tempo assim. Então, quando você tem um país que tem muita produção de petróleo, então esse é um país que pode estar exportando petróleo para os países que não têm. Então, o que é que acontece? O país A, o país B, o país C fica dependendo do petróleo russo. Então, veja que a Rússia acaba ficando numa situação privilegiada quando se trata de outros países vizinhos. Falando em gás natural, aqui, ó, Estados Unidos é o primeiro, Rússia é o segundo. Fica na frente, por exemplo, da China. Então, na parte asiática, ele tem muita importância. Na parte europeia também. Então, ele é muito importante do ponto de vista geopolítico. Porque no mundo inteiro se precisa de petróleo, se precisa de gás, se precisa de recursos naturais para gerar energia. Tá certo? O Oriente Médio, muitos países, a Síria depende da energia que vem da Rússia. Então, a sua importância energética faz com que a Rússia seja importante do ponto de vista geopolítico. E além de petróleo e gás, a Rússia sabe o que é que tem? A Rússia tem produção nuclear, o que dá a ela uma posição de vantagem do ponto de vista militar, porque produção de urânio, energia nuclear, pode gerar bomba atômica. Então você tem aí um país que diz o seguinte: não mexa comigo não, que eu tenho importância. Carvão mineral. Gente, é um país muito rico. No Brasil também é assim. A diferença é que, ao longo da história política dos países, medidas e governos foram identificados, o que lhe gerou a gente ser do jeito que é hoje e gerou a Rússia ser o que é hoje. Beleza? Então a gente tem toda essa situação. Então, a importância energética, a importância mineral, faz com que estrategicamente a Rússia tenha um papel de destaque na geopolítica mundial. Tá bom? A Rússia, economicamente, é um país emergente. A Rússia faz parte, gente, só para você ter ideia, do BRICS, que é o G5, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU. São 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, que são países que fazem parte do Conselho de Segurança, que tem o poder de vetar, de votar com relação a conflitos mundiais. Veja a importância. A Rússia faz parte do G8, né? Que são as 7 maiores economias do mundo, e a Rússia, que é um país que vem crescendo bastante. Então, por que a Rússia faz parte de tudo isso? Por conta exatamente da sua produção de urânio, de energia nuclear, de petróleo. É importante para o mundo inteiro. Então, se é um país que abastece vários outros, se é um país que tem potência nuclear, é um país que não pode ser deixado de lado. Eles têm que estar envolvidos de alguma forma, o que acaba tendo uma hegemonia hoje em dia também, junto com os Estados Unidos, Reino Unido, a Alemanha, China. A Rússia é uma das potências mundiais hoje em dia, tá bom? Então você tem esse lado geopolítico hoje. Claro que o governo é contraditório e a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? E aí você tem uma base russa na região do Polo Norte, do Ártico, que é uma região que está sendo muito disputada por China, por Estados Unidos, né? Porque é uma área que se descobriu de grandíssimas riquezas naturais e de mais exploração de petróleo. Lembre-se, quem detém reservas de petróleo detém poder, estrategicamente, politicamente falando. Então você tem bases na região do próximo do Polo Norte, região do Círculo Polar Ártico, posse e desenvolvimento da região da Sibéria, ou seja, expansão das áreas de influências econômicas. Então a Rússia tem essa estratégia, tá certo? Então é importante que a gente entenda que a Rússia não é boba. A Rússia está despertando para a região do Ártico. A Rússia é uma potência mundial e regional, exatamente por conta do seu tamanho, da sua história, das suas fontes naturais, água, muitas hidrelétricas. Você tem energia, como eu acabei de falar, que manda para países da Ásia, que manda para países
Ásia Central, do Oriente Médio, exporta petróleo, exporta carvão, é importantíssima no cenário mundial euroasiático. Então tem que entender que a Rússia é um país importante, melindroso, então é importante ter cuidado com a Rússia, exatamente porque se resolver desabastecer o país, se resolver não produzir mais, se resolver não enviar mais, se um país depende das energias e do petróleo da Rússia, e aí tem um problema com a Rússia aí pô, não vou mandar mais petróleo, não, como é que esse país fica para se desenvolver? Então acaba a gente tendo que aceitar certas coisas, não entrar em interferência exatamente por conta desse poder. E aí tem o seu presidente, muito visto por muitos como um camarada difícil, né, com ideologias um pouco ditatoriais, meio fascistas, né? Há quem diga. Então tem muitos aliados da laia dele, o governo síria, do ditador Bashar al-Assad, Coreia do Norte. Então esses países que têm regimes ditatoriais, de opressão, a Rússia tem essa ideologia muitas vezes e acaba, né, promovendo certas alianças políticas. Então a Rússia, que tem energia nuclear, tem ligação com o Irã, tem ligação com a Síria, tem ligação com a Coreia do Norte. Então eles ali já estão meio que se articulando. Por quê? Porque historicamente eles sempre tiveram ali um vínculo com a antiga União Soviética, né? Pelo socialismo, pelo comunismo. Então tem todo esse histórico que acaba fazendo com que isso forme laços. Depois do fim da União Soviética, né, a Rússia fica independente e cria a Comunidade dos Estados Independentes, né? A comunidade CEI, Comunidade dos Estados Independentes, a Rússia liderando e muitas vezes gerando influência nas ex-colônias soviéticas, Ucrânia e Turquia e tantos outros países que eram da União Soviética, regido pelo governo soviético, que ao ficar independente ficou, e agora a gente vai fazer o quê? E a Rússia dá essa ideia para quê? Para continuar tendo área de influência na própria região ali da antiga União Soviética, para continuar sua hegemonia, o seu poder, para que no futuro possa bater de tete a tete, possa olhar olho no olho com potências como China, Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos, porque senão fica fragilizada. Então, estrategicamente, a Rússia foi muito inteligente nesse sentido, tá bom? Então essa primeira parte aqui é uma parte que eu queria falar desses aspectos naturais, dos aspectos sociais, dos aspectos energéticos e sua área de influência, tá certo? Então, recapitulando, a Rússia, maior país do mundo, tá certo? Tem um tamanho, deixe-me ver aqui, de 17 milhões de quilômetros quadrados. Essa dimensão, tanto no sentido leste-oeste, deixa eu ficar aqui grandinho para vocês, tanto no sentido leste-oeste, como no sentido norte e sul, vai te proporcionar muitas diversidades naturais e muitas riquezas naturais. Essa distância no sentido leste-oeste te dá vários fusos horários. Essa distância no sentido norte e sul te dá vários climas, consequentemente vários biomas, exploração vegetal, produção e características climáticas de solo, de relevo, de água, de hidrografia, ok? E esse tamanho todo faz com que as riquezas que tem aí sejam do governo russo, que inicialmente Europa se expandiu para o lado asiático, aumentando o Império Russo, tá certo? E construiu rodovias e ferrovias como Transiberiana e Transcaucasiana, e um destaque para a Sibéria, que por ser 60% do país completamente gelado, é inóspito. Então no período da Revolução muita gente ia para lá para fazer trabalho forçado e ficava lá até morrer por conta das condições, e que hoje em dia, por conta da descoberta de novas áreas minerais, o Ártico, a região da Sibéria, tornou-se estrategicamente. Então agora vamos investir na Sibéria, colocar pontos de apoio, gerar desenvolvimento, gerar renda, né? A situação hoje é muito diferente, apesar das questões climáticas, mas a importância da extração mineral tem que ser levada em consideração. Falando da questão social, 3 pontos nós falamos. Falamos do quantitativo populacional, que é pequeno, né, preocupante, de 1,3 filhos por mulher, a taxa de fecundidade e de natalidade, o que pode gerar falta de mão de obra no futuro. E essa falta de mão de obra precisa ser reposta. Eu não posso estar trazendo gente sempre de fora. Temos que aumentar a mão de obra russa,
Então o governo incentiva que as pessoas tenham mais filhos para poder chegar ao número da ONU, que seria o número de reposição segura, que é 1,9, ok? Além disso, por conta do tamanho, por conta das condições climáticas, a população não vai ficar bem distribuída em todo o território. Então ela acaba se concentrando mais em determinadas faixas de investimento, de infraestrutura, de industrialização, de economia, de poder. Então fica mais na parte próxima da região europeia. Então muita gente acaba migrando de várias partes, né, da parte do sul do Cáucaso, na parte leste, na parte norte, em busca de áreas melhores. Tá certo? Gente de fora que vem para a Rússia, né? E gente da Rússia que tem também tendência a estar saindo do território. Governo muito contraditório, a história da Rússia politicamente é muito contraditória e o Vladimir Putin está no poder há muito tempo, então isso gera muita insatisfação, mas se tem uma coisa que é importante na Rússia é o seu papel geopolítico, a sua importância no cenário geopolítico. E a Rússia tem isso porque tem recursos naturais importantíssimos, que são recursos energéticos como carvão mineral, petróleo, gás e urânio, a produção de energia nuclear. E essa energia nuclear é exatamente aquela que pode gerar uma bomba atômica. Então é um país muito temeroso você ter um problema com ele, né? Porque é um país que tem um poderio militar, um poderio econômico, tem relações com vários países, porque eles abastecem energeticamente países da Europa, da Ásia, enfim. Então, dá à Rússia um papel de importância, porque países dependem da Rússia. Então, se países dependem da Rússia, a Rússia acaba influenciando em certos países, tem ligações com outros países de origem ditatoriais, que têm produção de energia nuclear, como o Irã, Coreia do Norte. Então, é um país que você não pode estar catucando, não. A sua importância é tão grande que tem uma grande área de influência com as ex-colônias soviéticas, a Comunidade dos Estados Independentes, influencia em grande parte euroasiática. Além disso, participa de blocos econômicos como o BRIC, o G5, o G8, né? Participa do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, do ponto de vista militar também, eles estão aí nesse papel importante, tá bom? E o último ponto para falar para vocês é exatamente a exploração do Ártico. E aí a Sibéria ganha um outro tom de importância, né? De investimento, de base, de estudos para poder estar explorando o petróleo da região do Ártico. Tranquilo? Então falamos dessas características mais importantes. Os fatos históricos vocês vão ver em outra aula. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, bebezinho, e até a próxima.